Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre o curso de Probabilidade e Estatística. Nessa videoaula a gente vai tratar então sobre uma área da estatística chamada de estatística descritiva ou análise exploratória de dados, né? Então, como nós vimos na aula anterior sobre introdução à estatística, né, a estatística evoluiu ao patamar de ciência, né? E o que significa a ciência chamada estatística? Ela tem por interesse, né, então, a coleta, a apresentação, a análise, a utilização dos dados, tudo isso para que nós possamos, então, tomar decisões, resolver certos problemas, né, planejar processos e também fazer recomendações, não é? E como que a ciência estatística consegue utilizar todos esses procedimentos? Por meio do que nós chamamos de métodos estatísticos, né? Porém, os métodos estatísticos, eles são utilizados e, na sua grande maioria, né, para tentar compreender o quê? Compreender o conceito de variabilidade, né? Então, assim, o conceito de variabilidade ele está intimamente ligado a uma variação de cada um dos indivíduos, né, que estão presentes aí numa amostra, né? Ou seja, está associado a uma incerteza, né, que vem de algum fenômeno que nós vamos chamar daqui a pouco de fenômeno aleatório, não é? Então, esse fenômeno aleatório faz com que possa produzir variações, né, de um resultado para outro, e essas variações, se elas podem ser computadas, né, e podem ser compreendidas por meio do conceito de variabilidade, né? Mas o que é a variabilidade? A variação ou a variabilidade, a gente entende que são sucessivas observações, então, de um fenômeno, né, esse fenômeno que nós vamos chamar de aleatório, que não produz exatamente o mesmo resultado, né? Então, por exemplo, se você for selecionar um indivíduo de uma certa cidade e medir a sua altura, né? Então você vai lá, seleciona e, por exemplo, você seleciona esse indivíduo e pergunta para ele qual é a altura, ele fala, olha, eu tenho 1,72 m. Ótimo. Será que se eu selecionar novamente um outro indivíduo dessa cidade, eu vou obter o mesmo resultado? É muito possível que não, né? Ou, se você tem algo mais simples, né, como no surgimento dos jogos de azar, você tem um dado que possui 6 faces homogêneas, né, então um dado não viciado, e você arremessa esse dado e vai observar a face que o dado cair para cima, né? Aí você vai lá e obtém, por exemplo, a face 3. Será que se eu arremessar de novo esse dado, sob as mesmas condições, eu ainda vou obter face 3? Talvez não, talvez sim. Pode repetir o resultado? Evidentemente que pode, mas nós sabemos que esses fenômenos não necessariamente produzem o mesmo resultado, né? Ou seja, a gente não tem a capacidade então de saber qual é o próximo resultado se repetirmos esse estudo, né? Então, isso faz produzir, então, variabilidade. Então, isso que a gente tem que ter em mente, né? Quando que nós vamos fazer, então, uma análise estatística de dados? Quando a variabilidade existir, né? De um elemento, de um valor para outro, né? Então, aí sim vai fazer sentido a gente utilizar os métodos estatísticos. Como alguns exemplos, né? A gente pode observar, então, que, por exemplo, na área da engenharia civil e na área de construção, né, as estruturas elas são expostas a certas forças naturais, né? Nesse sentido, o que que nós temos, né? Que ao longo do tempo elas podem sofrer então uma degradação, que é uma deteriorização, pode haver uma deformação da sua estrutura, pode sofrer efeitos externos como uma corrosão, uma sobrecarga, né? Então, se não houver uma manutenção, a gente vai observar essas situações, né? E assim também a gente observa o seguinte, que as respostas, né, ou seja, os valores que nós obtemos a partir desses fatores, né, externos ou também a partir da ação aí da exposição de forças naturais, né, não devem ser consideradas constantes, não é? Porque existe uma variação que vai de estrutura para estrutura ou do local que ela está, do local que essa construção foi levantada, né, e muitos outros
fatores aí podem estar influenciando, se houve uma manutenção regularmente, ou se essa manutenção foi feita somente uma vez e depois não foi feita mais, não é? Então a gente observa que as respostas, né, a esses fatores, em geral, não é a mesma, né? Então isso produz uma certa variação, uma certa variabilidade. Então aí entra o interesse da utilização de métodos estatísticos para que nós possamos realizar uma análise, né? Então, como um exemplo, né, vamos iniciar aqui esse conjunto de dados que foi publicado, então, no periódico Quality Engineering, né, que fala sobre, então, um estudo de viscosidade, né, nessa unidade de medida, Pascal vezes segundo, né? Então, o interesse é medir a viscosidade a partir de um processo químico em batelada, né? E o resultado foi esse. Esse aqui é o resultado proveniente, então, desse processo químico. Então a gente observa que para cada nós temos aqui 18 unidades experimentais, né? E nós observamos variação entre esses resultados, né? Aliás, não existe nenhum resultado que se repete aqui, né? Então nós vemos resultados e uma certa variação, né? O maior valor é 4,6, o menor é 1,570. Né? Então a ideia da estatística descritiva é como conhecer esses dados, como a partir dessa tabela original de dados, né, que foi coletada, como que a gente pode então retirar as primeiras informações desse conjunto de dados, o que esses números estão querendo dizer para nós, né? Então essa é a ideia da estatística descritiva, é a gente conhecer, né, para que nós possamos conhecer então esses dados e a partir disso, a partir desse conhecimento, ter uma ideia aí sobre o comportamento então dessa característica de interesse que é o estudo da viscosidade nesse processo químico, né? Então, a estatística descritiva, né, ela tem por objetivo o quê? Resumir, né? A gente quer resumir, então, a informação contida nesses dados. Então, nós vamos resumir de algumas formas, né, usando alguns métodos para isso, né? Então, resumir sob que forma? Muitas vezes em forma de tabelas, né? Não essa aí, mas em tabelas que nós vamos chamar de tabelas de frequências, né? E também em gráficos, porque os gráficos nos ajudam aí a ter uma ideia do comportamento dessa característica aí que está sendo exposta no estudo, né? Além disso, né, esse resumo vai nos ajudar a estudar certas quantidades que são desconhecidas, né, que nós vamos ainda chamar de parâmetros, e o nosso interesse às vezes é estudar as estimativas, obter as estimativas desses parâmetros, né? Então, a estatística descritiva, além de resumir, né, os dados, também tem uma ideia de organizar. A gente tem uma questão de organização dos dados. Para a gente poder conhecer o que os dados estão falando para nós, né, nós temos que organizá-los primeiro, né? Então, ou seja, a organização entra na questão de como tratar os dados a fim de extrair, então, informações de uma característica. No caso ali, a característica é a viscosidade, né? Para isso, a gente pode definir o que é uma característica de interesse, né? Então, essa característica ela pode ser proveniente de uma população-alvo, né? Quando nós estamos trabalhando em estudos observacionais, por exemplo. Então, eu tenho uma população, vou extrair uma amostra, mas dessa população para trabalhar, como nós comentamos na aula de introdução à estatística. Porém, nós temos o interesse, então, de definir as características, né? Eu estou interessado numa característica específica. Essa característica ela é chamada de variável, né, que entra numa ideia de que existe uma variação, né, de um indivíduo, dos resultados de um indivíduo para o outro, de uma unidade experimental para outra, né? Então, a ideia de variável aqui dentro da estatística, por enquanto, nós vamos pensar que uma variável é uma medida numérica, né, ou seja, é um valor numérico, como é o caso aqui desses dados, né, são valores numéricos, sejam eles os valores dos números naturais, né, inteiros ou naturais, por exemplo, contagens, ou números que estão associados a medidas, que não são contáveis, né, os números reais, tá? Mas também uma variável pode estar associada a uma classificação, né?
O que seria uma classificação? Ou seja, em categorias. A gente pode ter, então, variáveis dentro de categorias, onde não existe, essas categorias representam algo mais de qualidade dessa característica e não de quantidade, né? Ou seja, a gente não está medindo nada, tá? Então, a ideia de variável é essa, é uma medida, uma classificação de uma característica aí, por exemplo, de uma população em estudo. Então, as variáveis, em geral, nós consideramos elas como com letras maiúsculas, né? Então, por exemplo, nós temos uma variável x, né? X com maiúsculo, que refere-se à viscosidade de um processo químico, né? Então, ou seja, a característica de interesse daquele estudo era a viscosidade, logo, viscosidade é uma variável para nós. Porém, nós temos um outro conceito, que é o conceito de valor observado. Né? O que é o valor observado de uma variável? Ora, é aquilo que se observa após o resultado final do estudo. Então, aqui nós observamos esses valores, né? Os valores 1,570, 1,720 Pascal vezes segundo, e assim sucessivamente. Então, os próprios valores, né, os próprios dados para nós são chamados, então, a gente pode chamar esses dados de valores observados da variável viscosidade. Né? Então, aqui a gente representa o valor observado por uma letra minúscula e, em geral, com um índice. No caso, ali, no exemplo, nós temos 18 dados de viscosidade. Né? Então, nós temos então um XI, em que I representa os índices aí. Né? Então, por exemplo, né, sem pensar em ordenação, eu tenho que o x1 é o meu primeiro dado coletado, ele equivale a 1,570, o x2, 1,720, até o último que vai ser o x18, né, que vai estar associado, então, ao 4,6, né, que é o maior valor que nós temos aqui, então, de viscosidade. Tá? Bom, pessoal, o que nós temos além disso, né? Que as variáveis, né? Como nem tudo são flores, as variáveis elas têm vários tipos, né? Então elas podem ser quantitativa, né? Ou seja, vai exprimir uma quantidade quando ela vai ser uma medida numérica, né? E ela vai ser também uma qualitativa quando ela for uma classificação ou uma categoria, né? No caso de uma variável quantitativa, ela pode ser dividida em duas subclasses. Ela pode ser discreta, né? Ou ela pode ser contínua. A ideia de uma variável discreta é aquela que está associada a quem? Aos números naturais ou aos números inteiros, né, da matemática. Ou seja, em geral, está associada, uma variável quantitativa discreta, está associada a um processo de contagem, né? Enquanto que uma variável contínua, variável quantitativa contínua, ela está associada aos números reais, né? Ou seja, você não consegue contabilizar, né? Como, por exemplo, o estudo do tempo até a falha de uma estrutura, né? Nós sabemos que se você fixar um intervalo de 0 a t, né? Que seja um subconjunto dos números reais, então ali dentro existem infinitos valores e a gente não consegue contar esses valores. Né? Então, a quantitativa discreta associada a um processo de contagem e a contínua a um processo, vamos dizer assim, de não contagem, né? Ou seja, em conjuntos não enumeráveis. Por outro lado, as variáveis qualitativas são expressas em categorias, né? Então nós não temos o interesse de medi-las. Então elas podem ser exprimir, por exemplo, em duas situações, como por exemplo, qualitativa nominal, em que essas categorias, a categoria não terá ordem, né? Ou seja, você está estudando, por exemplo, sexo, né? Sexo masculino ou feminino, por exemplo, ou você está estudando cor dos olhos, olhos verdes, azuis, castanhos, não é? Não existe uma ordem de qual dessas categorias aí aparece primeiro. Por outro lado, você pode ter a qualitativa ordinal, que com o próprio nome já está dizendo que vai existir aí uma certa ordem, né? Como, por exemplo, se num estudo você leva em considerações você pode levar em consideração classes sociais, né? Então você tem lá a classe A, B, C e assim sucessivamente, né? Ou você tem, por exemplo, planos de saúde, né? Em que você tem uma categoria
uma categoria ouro, prata e bronze. Então, dependendo dessa categoria, você vai ter certos benefícios, né? Então, tem uma ordem, existe uma hierarquia aí dentro dessas variáveis, tá? Né? Então, aqui exemplificando esses tipos de variáveis, né? Então, as variáveis quantitativas discretas, elas estão associadas então a um número de peças defeituosas, número de bytes transmitidos com erros, né, no sistema computacional, um número de lâmpadas queimadas, né, você está contabilizando o número de lâmpadas que queimam né, num possível teste. Né? Então, observem que elas expressam quantidade, porém todas estão estudando, estão fazendo o quê? Estão estudando um processo de contagem, você está contabilizando elas, né? Já as variáveis quantitativas, não. Você tem, por exemplo, intensidade de corrente elétrica, tempo de falha de uma estrutura metálica, medidas como voltagem, comprimento, pressão, temperatura. Todas elas são medidas que não são contáveis de certa forma, né? Ou seja, elas pertencem aos números reais. Então, aí nos dá uma ideia de um modo contínuo, né, no seu estudo. Tá? Já as variáveis qualitativas nominais, né, elas são categorias em que a ordem não importa. Então, como eu falei, o sexo ou a nacionalidade, né, pode ser Brasil, Argentina, Estados Unidos, Alemanha, Itália, ou, dependendo do caso, né, a área de atividade num certo trabalho. Porém, a área de atividade aqui fica de uma maneira um pouco mais subjetiva, né? Porque às vezes, se você considerar, por exemplo, um hospital, você pode ter, ou qualquer outra empresa, você pode ter diferentes setores, né, configurando uma certa hierarquia. Então, claro que vai depender da situação do problema. Já as variáveis qualitativas ordinais, elas têm essa ordem. Então, por exemplo, as classes sociais, como eu disse, o nível de instrução, né? Então, existem diferenças do ensino fundamental, médio, superior, e também categorias de clientes, e isso pode envolver empresas, planos de saúde, você tem diferentes planos, né, vamos dizer assim, com certos benefícios, dependendo de qual categoria você deseja estar, né? Você deseja comprar ou estar, enfim, tá? Ótimo. Então aqui a gente tem já um primeiro exercício, né, que nós falamos sobre um levantamento, tá? Um levantamento, então, que foi realizado numa construtora, né? Então, coletou-se uma amostra de 10 funcionários para estudar, então, certas características desses funcionários aí. A ideia da construtora era levantar de alguma forma. Então, foi coletado os 10 indivíduos, né? Então, esse ID são a identificação deles, né? E aqui nós temos as variáveis estado civil, instrução, filhos, né? O número de filhos, o salário contabilizado a partir de uma base salarial, né? Que será multiplicado por um valor fixo, e também a idade desses indivíduos, né? Então, a gente precisaria aqui classificá-las, né? Classificá-las em discretas e contínuas. Então aqui é interessante você parar o vídeo, né, e tentar resolver esse problema antes da gente continuar, tá bom? Então, por favor, parem o vídeo e a gente já vai continuar. Bom, pessoal, após vocês tentarem resolver, então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que classificar entre quantitativa e qualitativa. Então, olha só, estado civil, né? Nós temos então aqui duas situações. Vamos supor que seja solteiro e 2 seja casado. Poderíamos ter outros? Poderíamos. Poderíamos ter viúvo, né? A pessoa ficou viúva. Poderia ter divorciado, evidentemente, tá? Mas aqui vamos supor que só tinha esses dois interesses aí, né? Então, claro que essas outras opções vai depender de qual o propósito da empresa ou do estudo, né? Então, o que nós observamos aqui? Nós observamos que nós temos 1 e 2, porém, o estado civil, 1 como solteiro e 2 como casado, esses números não representam o quê? Não representam aí quantidade, né? Só estão indicando uma certa categoria. Então, o estado civil entra como uma variável qualitativa, né? Agora a gente teria que decidir entre qualitativa nominal ou
ordinal. Então, observem o seguinte, né, que não tem diferença entre uma categoria casado e a categoria solteiro, né? Não tem uma hierarquia aí dentro, né? Não tem uma ordem, né, de como se fosse num setor, os casados de um lado e os solteiros de outro, né? A não ser que seja num jogo de futebol entre casados e solteiros, não é, pessoal? Não existe uma ordem. Então, nós dizemos que estado civil é uma variável qualitativa nominal. Já o grau de instrução, né, que poderia ser 1 como ensino médio e 2 como ensino superior, nós observamos que existe o quê? Uma certa, ordem nessa situação, né? Então, instrução é o quê? Também uma variável qualitativa, né? Porque esse 1 e esse 2 não está exprimindo uma medida, e sim está sendo expressa por uma categoria, e nós vemos uma ordem nesse caso, né? Porque alguns tipos de trabalho podem requerer, então, um conhecimento no ensino médio e outros um pouco mais específicos, um conhecimento do ensino superior. Aí sim, nós vemos uma diferença de ordem, né, dentro dessa variável. E podemos classificar como qualitativas, então, ordinais. Já essa terceira variável, número de filhos, então nós observamos que 0, 1, 2, né, assim vai, é o quê? É uma medida, porque é a quantidade de filhos que cada um desses funcionários, né, do primeiro funcionário, do segundo, do terceiro e assim sucessivamente, possui. Então, é uma medida, logo é uma variável quantitativa, expressa a quantidade de filhos, não é? E nós observamos o quê? Que não existe, por exemplo, meio filho ou um filho e meio, né? Você está contando 1, 2, 3 ou nenhum. Então, é um processo de contagem, né? Você está contabilizando isso. Então, a variável filhos é classificada como variável quantitativa, porém discreta, que lembra que as discretas estão associadas dentro de um processo de contagem, tá? Já a variável salário, não é? Nós temos aqui, ó, 4,00, né, o índice que será multiplicado por um valor base lá dentro da empresa. 4,56, 5,25 e assim sucessivamente, né? Então, o que nós observamos? Que salário, né, nós não, por meio desses dados, nós não estamos realizando uma contabilidade, né? Não tem como contar isso. Então, isso está associado ao quê? Uma variável quantitativa, né? Porque a quantidade, então, em dinheiro que esses indivíduos vão receber, e também, além disso, é uma quantitativa o quê? Contínua, né? Porque você pode classificar isso dentro de um subconjunto dos números reais. Ok? Já a última variável, idade, essa pode confundir um pouco e, evidentemente, depende daquilo que a gente está estudando, né? Então, no dito popular, é muito comum as pessoas falarem que, né, nós contamos, né, quantos anos você tem. Eu tenho 25, eu tenho 20, eu tenho 22, 30, né? Que parece que você está contando anos. Mas isso não é verdade, não é? A idade, se nós formos observá-la com a natureza, com a ideia inicial, poderia ser, nós poderíamos exprimir a idade, então, como o tempo desde o início do seu nascimento até os dias de hoje. Ou seja, então, nada mais do que um intervalo de tempo, né? Ora, isso nós sabemos que um intervalo de tempo é classificado, então, como uma variável quantitativa, né? Porque expressa a quantidade, então, do tempo que a pessoa possui, e também além disso, é uma quantitativa contínua, né? Porque você tem uma continuidade, você pode ser classificada dentro de um subconjunto aí dos reais, tá? É claro, pessoal, que as variáveis quantitativas, tanto as discretas quanto as contínuas, elas podem ser categorizadas, né? Então, nós vemos muito isso lá nas ciências da saúde. Por exemplo, às vezes os pesquisadores têm interesse em produzir um medicamento, né, e certas doses, né, e você cria então faixas de idades, né, por exemplo, de 0 a 10 anos para crianças, né, para bebês e crianças, para adolescentes, para adultos e para idosos. Então você pode criar faixas de idades e aí sim, a partir de um certo medicamento, um certo
Uma certa dose vai para a faixa da criança, do adulto, do idoso e assim sucessivamente, né? Então, as variáveis, é importante ter em mente isso, que as variáveis quantitativas, sejam elas discretas ou contínuas, elas podem ser categorizadas, né? Mas quando nós estudamos a natureza dessas variáveis, né, sem pensar num primeiro momento num estudo específico, nós observamos que a idade é então uma variável quantitativa e contínua, tá certo? Bom, pessoal, então essa primeira videoaula sobre estatística descritiva termina aqui. Na próxima, nós vamos então entrar, estudar um pouco sobre como organizar então os dados que nós coletamos em tabelas, né, e também em gráficos, tá certo? Então, pessoal, até a próxima e muito obrigado.